Irmãos, nós estamos vivendo uma época onde temos muitos evangélicos vazios do evangelho da graça. Isso é uma tragédia, isso é uma lástima. E hoje então nós vamos pelo menos, irmãos, ter aquela cada dia mais convicção daquilo que Cristo fez por cada um de nós. E Hebreus 7:25 diz assim: por isso também pode salvar totalmente. Tem outra versão corrigida que diz perfeitamente, que é o sentido aqui original. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vamos ter uma breve palavra de oração. Pai, nós te louvamos mais uma vez pelo privilégio, pela liberdade que o Senhor nos concede de abrirmos as Escrituras. Teu Espírito, Pai, que trouxe a inspiração para os Teus santos, a revele para nós, a interprete para nós. Se Teu Espírito não operar na Tua palavra, Pai, trazendo luz e revelação, nós ficaremos no escuro da Tua palavra. Teu desejo, Pai, é falar com cada um de nós, nos edificar, salva pessoas. Nos dê, Pai, a revelação bendita de Cristo, nos edifica como igreja do Senhor, traz cada dia a nós convicção real daquilo que Cristo fez, para que possamos então crescer no Senhor, Pai. Nós entregamos este tempo, este ambiente em Tuas mãos, para que Tu tenhas plena liberdade de atuar, de agir, de operar, como lhe apraz. E em Cristo Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Meus queridos irmãos, uma das coisas que o Espírito Santo tem trazido para nós é que nós tenhamos certeza. Se você ler Lucas, o primeiro capítulo, ele fazendo aquela acurada investigação, a finalidade ali é para que nós tenhamos certeza. Certeza de quê? Certeza, em primeiro lugar, irmãos, da regeneração, da salvação que há na pessoa de Cristo Jesus. Dissemos no domingo passado que sem a regeneração, sem a vida nova, ou troca de coração, se você preferir, nós não vamos avançar, crescer no Senhor. O Senhor tem nos chamado para uma vida de maturidade. O que é uma vida de maturidade? Nada mais do que Gálatas 4:19. Até que Cristo, Paulo disse assim: meus filhinhos, por quem de novo sofra as dores de parto, até que Cristo seja formado em nós. Quando nós nascemos de novo, então Cristo vem para dentro de nós, e nós vamos analisar um pouquinho aqui, fazendo um diagnóstico da nossa natureza humana, porque existe muita confusão entre sentimento e fé. O sentimento na vida de muitos tem trazido uma certa ilusão que produz uma salvação, ou uma catarse psicológica, uma purificação psicológica apenas. Isso não é vontade do Espírito. Ele quer que a palavra não fique apenas na nossa mente, mas que ela desça para o nosso coração, e Ele faça ali a sua obra. Agora, esse texto que nós acabamos de ler aqui, ele é muito interessante porque Jesus, aqui claro, pelo Espírito, o Espírito está apontando para Ele, que somente Ele pode salvar de uma forma total, integral e perfeitamente, para que eu e você possamos ter uma convicção da salvação. Eu creio, irmãos, se nós fôssemos fazer uma pesquisa aqui na nossa cidade, começando por nós aqui, eu creio e penso que a maioria daquilo que se dizem evangélicos e crentes, se morrer vai tudo para o inferno, porque nunca experimentaram a doçura do novo nascimento, a realidade espiritual daquilo que Cristo e fez. As pessoas hoje estão buscando tão somente uma vida próspera, material, neste mundo que está condenado pelo Senhor. Irmãos, não tenha perspectiva deste mundo. Diz a palavra que este mundo já está condenado, está esperando tão somente a sentença do Pai. E nesse tempo, Deus, o Pai, tem separado os seus para Ele mesmo. Agora aqui cabe uma pergunta, irmãos. Será muitas pessoas que serão salvas? Nós fizemos uma analogia da época de Noé, Gênesis capítulo 5 e capítulo 6,
Vocês viram ali, vocês conhecem aquele texto, onde havia mais ou menos 2 milhões de pessoas naquela época, e quando Deus fez vir o dilúvio, e nós sabemos qual foi a causa, a palavra é muito clara em mostrar que a violência havia se multiplicado na face da terra, que era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem, e que o Espírito de Deus não agiria para sempre no homem, porque este era carnal, ou seja, o Espírito Santo não encontrava no homem resposta, porque ele estava em busca da satisfação dos anseios da sua carne, porque Deus ele tem uma demanda conosco. Deus ele reivindicará de nós santificação, santidade. Porque, irmãos, isso é muito sério. Hebreus 12:14, a palavra fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então no céu não vai entrar evangélico, no céu vai entrar santo, no céu vai entrar, 1 João 3:1 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato nós somos filhos de Deus. Por essa causa o mundo não nos conhece. É filhos. Irmãos, eu tenho aqui enfatizado e quero fazer mais uma vez essa pergunta. Nós temos que fazer uma pergunta sinceramente aos pés do Senhor e respondê-la aos pés do Senhor. Você tem certeza do seu novo nascimento? Essa é uma pergunta que nós não podemos fugir dela, irmão, porque, queridos, a gente tem conversado no dia a dia com pessoas, se dizem cristãs, líderes de louvor, pessoas que têm ministrado a palavra, mas quando chega na questão da salvação, nem eles mesmos têm convicção da salvação. Não estou falando isso como uma crítica, mas com muita dor no meu coração, porque hoje o evangelicalismo virou profissionalismo, virou meio de vida, irmãos. A palavra de Deus tem sido fechada para a igreja do Senhor, e o que tem sido dado é somente palha e não o genuíno alimento, o genuíno leite espiritual, para que dele você seja dado crescimento para a salvação. 1 Pedro 2, verso 2, muito claro ali. Então, queridos, uma pergunta que temos que fazer: do que eu tenho que nascer de novo? Muitas pessoas confundem religião com novo nascimento. Muitas pessoas confundem ler muita Bíblia, orar demais, subir e descer monte. Isso é novo nascimento. Não é novo nascimento. Isso faz de você um filho do inferno. Porque novo nascimento não depende do meu desempenho. A salvação, ela é inteiramente pela graça. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A palavra graça, uma interpretação muito linda. Graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Você acha que a obra na cruz precisou do meu desempenho? Precisou do seu desempenho? Claro que não. Jesus Cristo diz lá em Isaías 63, versículo 2 e 3, que aquele lagar ele pisou sozinho. Ele pisou sozinho. Então, ele foi para a cruz para levar o meu e o seu pecado. Agora, queridos, temos que tomar muito cuidado. Hoje em dia, uma coisa que atrai muita atenção das pessoas é sinais, é prodígios e milagres. Quando uma pessoa crê no Senhor Jesus Cristo por causa de sinais, de maravilhas e milagres, Jesus não confia nelas. Abram comigo, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 2. Vamos ler aqui 3 versículos muito conhecidos, mas precisamos de analisar para não esquecermos destes fatos da Escritura Sagrada. Aqui vai mostrar claramente aquelas pessoas que creram em Jesus pelos sinais que eles viram, e Jesus não se confiava a eles. Então João 2, versículo 23 até o 25 diz assim: estando ele, esse aqui é Jesus, em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Aqui, irmãos, está o perigo e a perdição de muitos, porque viram os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas olha o 24, mas o próprio Jesus não se confiava a eles,
porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Está vendo? Existe um grupo de pessoas que creem em Jesus por causa de sinais. Jesus não confia nessas pessoas, porque sinais não precisam de fé, tem constatação de fatos. Então, se eu vejo um fato, eu creio. Você acha que eu preciso de fé? Então a salvação, ela é inteiramente pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós vamos ver aqui hoje, com a ajuda do Senhor, como a Bíblia mostra a forma de crermos no Senhor Jesus Cristo e termos a convicção da salvação. Porque a Bíblia foi escrita para nós, irmãos. E a palavra fala também, devemos tomar muito cuidado, que no dia do julgamento, Romanos 2,2 está escrito assim, que o dia do juízo, o julgamento é segundo a verdade. Então, muito cuidado para você crer em Jesus fora daquilo que está escrito. Ah, mas eu tenho experiência, você tem outra. Na salvação, não. Na salvação, a palavra fala em Romanos 3,23 que quantos que pecaram? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas quando foi que nós pecamos? Quando Deus havia dado uma ordem para Adão e Eva, Gênesis 2, 16 e 17. Deus disse assim para eles: olha, vocês podem comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E logo em seguida, no capítulo 3 de Gênesis, de 1 até 6, ali, a serpente, a mais sagaz das alimarias que Deus havia feito, disse à mulher: não é assim que Deus disse? Porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem daquele fruto, os olhos de vocês vão abrir. E depois ele disse assim: é certo que vocês não vão morrer. Deus disse que eles iriam morrer. Então, Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele ingeriu aquele veneno da serpente que trouxe para ele morte espiritual. Como é que nós sabemos disso? Romanos capítulo 5, versículo 12 está escrito dessa maneira: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Dentro de cada ser humano que nasce, ele nasce para morrer. Já nasce com o vírus da morte, com o vírus do pecado. O pecado separa o homem de Deus. O pecado apodreceu o ser humano da sola dos pés até o alto da cabeça. Abra comigo lá em Isaías capítulo 1, fazendo esse diagnóstico aqui que é muito interessante, irmãos, nós observarmos a veracidade da palavra de Deus e ficar com aquilo que está escrito. Isaías capítulo 1, lembra que Jesus disse lá, ele sabia o que era a natureza humana? Tem muitas pessoas que não sabem quem é, não tem uma identidade. Diz assim, Isaías 1, versículos 5 e 6, a palavra é clara em mostrar para mim e para você. Primeiro aqui ele faz uma pergunta, Isaías 1, verso 5, por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente. Então você é uma pessoa que tem a cabeça doente. Eu e você, nós nascemos com essa natureza. Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Queridos, existe uma doença física, existe uma enfermidade que é espiritual. Uma alma, toda alma ela é enferma, toda alma ela é caracterizada pela queda do homem. Então, quando Adão pecou, toda a humanidade caiu junto com Adão. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então o homem caiu. Então a palavra fala aqui que toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. É da sola do pé ao alto da cabeça. E o versículo 6 diz assim: desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas podres,
contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Então, isso significa que o ser humano, irmãos, ele é doente da cabeça aos pés. Agora, Deus, ele amou esse tipo de gente. Deus não veio amar pessoas boas, ele veio amar gente que não presta. Ele viu que o pecado nos contaminou totalmente, absurdamente. Para o homem não tem condições dele mesmo fazer algum mecanismo, algum esforço, guardar regras, mandamentos e lei de homens para tentar alcançar a salvação de Deus. Não, irmãos, não tem possibilidade. O homem, o coração do homem é uma verdadeira tranqueira, irmãos. O coração do homem é totalmente podre pelo veneno da serpente. Vocês se lembram de Jeremias 17, versículo 9? O que está escrito lá? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem pode conhecer o coração do homem? Nem mesmo você conhece seu próprio coração. Você vai conhecer o seu coração quando você conhecer o Senhor. Aí Ele vai trazer luz sobre a sua vida, vai iluminar a sua vida, e você vai saber quem é você de fato. Um desventurado homem. Quem te livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Queridos, às vezes a gente escuta, muitas pessoas cheias de boas intenções e sinceridade não salva ninguém. Não tem como uma pessoa, por mais sincera que ela seja, mas sem ter uma convicção de seu novo nascimento, ela é filho espiritual do diabo, com uma característica muito boa de crente. Crente todo mundo é, até o diabo é crente. Mas eu quero ver ser um santo em Cristo. Uma pergunta aqui também: você é crente ou você é santo? Querido, sem santidade, deixa eu reiterar aqui, ninguém verá o Senhor. Isso é muito sério. Então, nós nascemos com a natureza corrompida, transgressor desde o ventre materno. Isaías 48:8 vai mostrar exatamente isto. Então, o ser humano, ele precisa desesperadamente de um redentor para ele. Agora, aí entra o esquema da religião. Misericórdia, irmãos. A religião, ela só atrapalha Deus fazer a obra no homem de regeneração. Porque a religião começa a agradar as pessoas, começa a passar a mão nas pessoas, lamber as pessoas. Então, ela acha que está salva. Como aquela moça de 19 anos, ela, filha de presbítero, neta de pastor. E aí um dia lá, a mensagem foi arrepiante e chamaram ela para ir na frente para aceitar Jesus. Irmãos, aceitar Jesus não é bíblico. Onde é que está na Bíblia aceitar Jesus? Vou reiterar para vocês. Charles Finney, um avivalista do século passado, trouxe esta doutrina para dentro das igrejas evangélicas, que fez um arraso. Aceitar Jesus é um atalho que você pega para ir para a glória, e não tem atalho, irmãos. Você e eu não temos capacidade de aceitar Jesus. Como que uma pessoa espiritualmente morta pode aceitar Jesus? Imagina um morto aqui, você fala para ele: você aceita Jesus? O que ele vai responder? Nada. Está morto espiritualmente. É como que um zumbi. Todo homem no pecado é um zumbi, para lá e para cá, não tem vida dentro de si mesmo. Mas, queridos irmãos, o que vai trazer regeneração para este homem, para essa mulher, é o Espírito da palavra. Quando a palavra de Deus penetra no homem, na mulher, no jovem, no adolescente, faz uma obra de regeneração, que a gente vai ver depois aqui, o aspecto da operação da cruz, para trazer a convicção, a certeza do seu novo nascimento em Cristo Jesus. Porque você não consegue buscar a Deus, e nem eu. Vamos lá em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10. Aqui tem um diagnóstico tão interessante, irmãos, tão contundente, que vai mostrar toda esta realidade, que o homem não consegue buscar a Deus. Diz assim, Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10, ele está fazendo aqui
um eco lá do Salmo 14. Romanos 3, verso 10 está escrito assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não é eu que estou dizendo, não fica bravo comigo, é a Bíblia quem está dizendo. Nós estamos lendo Bíblia, a Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer. Então todos são injustos. Mas você se lembra de 1 Pedro 3, verso 18, que diz assim, que Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Aí está certo. Você entende por que o Verbo se fez carne e habitou entre nós? O Deus que se fez carne, e a encarnação também não cabe na nossa cabeça. Olha o tamanho que é o nosso Deus e Pai. Olha o tamanho que é Ele. Nem mesmo esse universo consegue contê-lo. O Salmo 113 vai mostrar que Ele se inclina para ver as coisas que se passam no céu e na terra. Olha o tamanho dele. O Spurgeon diz que às vezes forma aquelas nuvens, são a poeira dos pés do Senhor. Muita boa aquela analogia. Então, agora como que o Deus Todo-Poderoso, Criador da terra, céus e mar, consegue vir caber dentro de uma mulher, Maria? Para pensar se isso aqui cabe na sua mente. Ser fecundado ali no óvulo de Maria e nascer como uma criança. Imagina Maria amamentando o Salvador dela. Será que Jesus tinha assadura? Será que isso cabe na nossa cabeça, irmãos? Não cabe. Por isso, porque não há um justo sequer. Agora, olha o versículo 11, Romanos 3,11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não é eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo que não há quem busque a Deus. Mas por que nós buscamos a Deus? Porque Ele nos buscou na pessoa de Jesus Cristo e nos habilitou para termos um relacionamento com Ele. Mas para isso, Ele teve que remover a nossa natureza podre, pecaminosa, com que todos nós nascemos. Porque 1 João 3,8 diz assim: quem comete pecado é do diabo. Por isso que não vai ser muitas pessoas salvas. Naquele contexto lá da era pré-diluviana, quantas pessoas foram salvas? Tinha naquele ambiente, no mundo daquela época, reinava ali 2 milhões de pessoas. De 2 milhões de pessoas foram salvas Noé e mais 7, 8 pessoas foram na arca. A arca é uma figura de Cristo. 8 pessoas. E Jesus disse assim: assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Irmãos, quando tocar aquela trombeta, e a Bíblia nós vimos hoje pela manhã no estudo, que o Senhor, aquele que vem, virá e não tardará. Tiago vai dizer para nós, capítulo 5, que o Senhor está com a mão na maçaneta da porta para vir buscar a sua igreja. Entende, irmãos? Se Ele viesse hoje, meia-noite, você está preparado para ir com Ele? Ou você tem dúvida com relação à sua salvação? Então hoje nós vamos esclarecer mais uma vez, com a ajuda do Senhor. Irmãos, tem recebido muitos e-mails e mensagens de WhatsApp, pessoas que são evangélicas mais de 40 anos, que se morrer vai para o inferno. São diáconos, são pessoas que são líderes de louvor. Recentemente eu compartilhei com algumas pessoas aqui de uma irmã lá de Cascavel, que nos ouviu pela internet, e ela disse: olha, as escamas dos meus olhos caíram, eu pude crer como está escrito, e hoje eu tenho certeza da minha salvação. Eu vivia dentro de um esquema religioso terrível, aquilo me sufocava, mas eu achava que era certo, porque falaram para mim que era daquele jeito, então eu cria como falaram, porque o homem que está lá na frente é um homem de Deus. Às vezes não é homem de Deus, às vezes ele tem boas intenções na sua mente,
mas não tem a revelação da sua morte com Cristo. Igual muitos creem que Jesus morreu na cruz para me salvar dos seus pecados. Se você crê nessa verdade, é uma verdade, mas isso não lhe traz salvação. O que traz salvação é a sua identificação com Cristo. Já nós vamos ver os textos. Para você ter uma salvação, uma convicção baseado não em esquema religião, porque religião é a arapuca do capeta. Religião prende as pessoas dentro de igual eu tenho falado para vocês aqui, nós temos uma mania de dizer assim, vamos para a igreja. Isso aqui não é igreja, irmãos. Isso aqui é um templo de pedras. A igreja somos nós que cremos no Senhor. Cristo é a minha vida, Cristo é a sua vida, nós somos a igreja. A igreja se une nesse local, Rua Acre 260 Centro. Fora disso aqui, nós somos os membros do corpo de Cristo. Quando reunimos, somos o corpo de Cristo, a vida da igreja. Temos que parar, limpar nossa mente com essa mania do clericalismo. Estão me compreendendo, irmãos? Olha, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Olha o versículo 12: todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Isso que nós somos, naquilo que concerne a salvação, inúteis. Não há quem faça o bem e não há nenhum sequer. Irmãos, eu sei que tem muita gente que faz o bem. Você vê hoje em dia as pessoas, ajudou muito o Rio Grande do Sul, que bênção que eles foram muito beneficiados. Nós também ajudamos e devemos fazer, mas tudo isso fora de Cristo, a Bíblia diz em 1 João que é obra maligna, que não foi feita em Deus. Estão me compreendendo, irmãos? Ainda que os irmãos lá receberam muitos benefícios gaúchos, mas fora de Cristo, para se aparecer, para dizer que nós fizemos, para que conversa é essa? Para querer receber assim uma recompensa de Deus? A recompensa muitas vezes é as lives que as pessoas fazem, de serem vistos pelos homens. Isso é uma tragédia, irmãos. Jesus fala, o que essa mão faz, essa aqui não pode ficar sabendo, é para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31 está escrito assim: portanto, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se é para a glória de Deus, não é para a minha promoção, não é para mim ser aplaudido. Olha que coisa maravilhosa. Para com isso, irmãos. Então, diz assim o versículo 13 agora: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Nós sabemos que a origem da mentira, quem que é o pai da mentira? João 10, 44, lembra que Jesus falou para aqueles fariseus? Vocês tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, porque ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Pai da mentira é o diabo, os mentirosos são os seus filhos. E muitos com uma vestidura muito bonita de crente, mas é filho do diabo muitas vezes. É mentiroso, é mentirosa. Uma enganação terrível. Quem que nós queremos enganar? Se você quiser enganar, tenta fazer as coisas oculta de Deus, não dos homens. Faz as coisas escondidas de Deus, não de nós. Você não vai ter que prestar conta para mim. Agora eu vou ter que prestar conta daquilo que eu preguei aqui. Entende, irmãos? Agora, queridos, eu falei para vocês um tempo atrás que quando o homem caiu em pecado, a natureza mentirosa, maligna entrou nele. Vamos lá para Salmo 58, verso 3, para a gente identificar a origem da mentira. Salmo 58, versículo 3 e 4. Então nós estamos fazendo um diagnóstico de quem nós somos, em realidade. Mas isso aqui, e se meu primo tivesse aqui hoje? Se a minha sogra estivesse aqui hoje, seria tão bom. Isso não sei.
mas é para mim e para você. Salmo 58, versículo 3 e 4 está escrito assim, vamos ler com bastante cuidado. A Bíblia diz assim, olha: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, ou desde a madre, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Queridos, você não precisa ensinar a criança a mentir. Eu já nasci mentiroso, você também. Eu creio que a tua mãe e teu pai falaram: olha, eu vou ter hoje uma escola da mentira. Eles nunca fizeram isso. Mas o ser humano já nasce mentiroso. Mas onde que ele aprendeu? Desde a concepção. Porque a semente corruptível do homem passou para o ovo da mulher, nasceu um mentiroso. Quando a mulher está grávida, ela está gerando um pecador, um mentiroso, um filho espiritual do diabo. Claro que se a criança morrer na sua inocência, o sacrifício de Jesus, diz a Bíblia, garante a salvação dela, porque o reino de Deus é das crianças. Mas quando ela começa a pegar juízo, ela precisa de nascer de novo. Se não nascer de novo, ela vai para onde? Vai para o céu? Vai para o inferno. E hoje os pais não têm dado atenção devida para seus filhos, estão criando assim. Sempre vem uma mãe, um pai ligando para nós desesperado: ai, meu filho, atende meu filho, ele está nas drogas, ele está... Filho, criança precisa de disciplina, precisa de afeto, precisa de atenção, precisa de amor, precisa de um lar saudável. Hoje, quando nós chegamos aqui, o irmão falou assim: nós temos um culto doméstico. Isso é maravilhoso demais. Reunir a família em torno de uma mesa para ler as Escrituras, para orar e para se alimentar. Que isso foi perdido, irmãos, infelizmente. E aí, mas não fica só na mentira. Olha o versículo 4: tem peçonha semelhante à peçonha da serpente, são como a víbora surda que tapa os ouvidos. O que significa? Significa que eu e você nascemos com a natureza de cobra. Aliás, se fosse cobra, tudo bem, cobra não faz mal para ninguém, mas é de serpente, de víbora. Vocês sabem como é que conhece uma cobra? Ainda dá um pisão no rabo dela para ver o que acontece. Ah, mas aquela pessoa é tão humilde, cutuca ela lá, vai lá cutucar, para ver o que ela faz com você. Amanhã estamos celebrando o teu velório, fazendo o teu velório aqui, não é assim? Cobra é cobra. Então Jesus Cristo veio para tirar essa cobra de dentro de nós, essa serpente, essa natureza mentirosa, essa natureza terrível que nos separa de Deus. Então, irmãos, é fruto do amor. Então, esse é o diagnóstico do ser humano. Agora, vamos ver como é que está o nosso coração. O coração do homem sem Cristo, como é que ele é? Vamos tirar a tampa do coração do homem, segundo a palavra, para ver o que tem dentro, que muitas vezes o ser humano pratica e coloca a culpa no diabo. Pensando assim, o diabo deve pensar: puxa vida, Senhor, isso aí não tem culpa não, isso aí eu estou até assustado com isso. Vamos lá para Marcos, capítulo 7, Evangelho de Marcos, capítulo 7, vamos ler aqui pelo menos 3 versículos, aí você vai entender porque você precisa nascer de novo, de ter uma nova vida, a vida de Cristo. Marcos capítulo 7, a partir do versículo 21, veja aqui, irmãos, a procedência de todos os males do homem, coração do homem. Veja aqui, isso aqui é algo assim, bastante terrível para o ser humano. Diz assim, Marcos 7, 21, porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus pensamentos, os maus desígnios. É de dentro do coração do homem. Se é de dentro do coração do homem, significa que está no homem. O ser humano, ele está todo desconfigurado, porque o pecado fez um estrago no homem da cabeça aos pés. Então, maus desígnios, a prostituição é do dentro do coração do homem, os furtos, os homicídios, os adultérios. Agora, os homicídios aqui, não vai pensar só aqueles que matam, não. Aqueles que dão um tiro nas outras pessoas, bandidos, ladrões. Mas a palavra fala em 1 João capítulo 3, verso 15, quem odeia seu irmão é assassino.
E todo assassino não tem em si a vida eterna. Jesus ele deixou para nós um novo mandamento, João 13, 34 e 35. Ele disse assim: novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. E no 35 ele diz assim, de João 13: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Agora aqui mais uma pergunta: você tem amado o seu irmão? Irmão, o amor cura as feridas profundas da nossa alma. Nós vivemos hoje um cristianismo onde as pessoas têm medo de se relacionar, de abraçar o irmão, de abraçar a irmã, de cumprimentar. Hoje, irmãos, até as nossas saudações nós temos que mudar. Vamos parar de cumprimentar com graça e paz. Você tem que cumprimentar assim: irmão, onde é que está doendo hoje? Onde é que é a sua dor? Misericórdia. Nunca vi nesses últimos dias tantas murmurações e reclamações. Então, homicídios e os adultérios. Versículo 22, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Então todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem, porque já está no homem. Estão me compreendendo, irmãos? Tempo atrás estava conversando com um teólogo. Ele estava dizendo para mim o seguinte: não, olha, o diabo tem nos atacado muito, né? Nós temos aí as obras do diabo, que são as obras feitiçarias. Falei: quem diz que feitiçaria é obra do diabo? Claro que é, um teólogo. Eu falei: claro que não, feitiçaria é obra nossa, é do homem. Lembra de Gálatas 5, versículo 19? Está escrito assim: as obras da carne. O que é obra da carne? Aquilo que nós produzimos. A carne só produz carne. O que é nascido da carne é carne, produz carne. Então as obras da carne são manifestas, são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, feitiçaria, inimizades, ira, discórdias. A lista ali é muito grande. Está vendo? O pecado fez tudo isso em nós. Agora, irmãos, o que fazer? Tem remédio para nós? Não tem remédio. Não tem remédio. A religião só melhora o homem. O profeta Jeremias capítulo 8, versículo 11 está escrito assim: curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Como aquela moça que eu me referi, que ela procurou o pastor, ela tinha aceitado Jesus, tinha sido batizado, porque, irmãos, sem crer em Cristo, como nós vamos mostrar aqui depois, não adianta você aceitar Jesus, ser batizado, você mergulha uma cobra seca, sai cobra molhada, não vai mudar nada, não tem mudança de natureza. O pecado permanece e a pessoa, ela não tinha paz. Pastor, mas eu não tenho paz. Não, você é da igreja, você é professora de escola dominical. Eu conheço teus pais, estão na igreja há muito tempo, são um dos fundadores da igreja. Eu tenho uma indignação quando eu ouço que um homem fundou a igreja. A igreja não foi fundada por ninguém, a igreja nasceu, e se nasceu, teve dores de parto. O pai teve dores de parto, o filho teve dores de parto e o Espírito Santo teve dores de parto. Como que funcionam essas dores de parto? Imagina o pai contemplando o seu filho ali na cruz. Em João capítulo 12, verso 32, Jesus disse assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então, quando o meu e o seu pecado foi colocado sobre Cristo, porque Ele nos puxou, nos magnetizou, fomos atraídos em Cristo, o meu e o seu pecado, o pai teve que virar a face. Irmãos, quantas dores de parto o pai sofreu vendo o seu filho, e o pai poderia salvar o seu filho da cruz, e por que ele não fez? Por tua causa e por minha causa. O filho sofreu dores de parto, porque o filho nunca quis ser separado do pai, mas quando o nosso pecado foi colocado em Cristo Jesus, o que houve naquele instante? O que ele disse ali naquela cruz? Deus meu, Deus. A primeira vez que Cristo chama o Pai de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Agora você imagina o horror que ele estava passando ali, sozinho, solitário.
se sentiu abandonado, Jesus Cristo, por causa do nosso pecado sujo, nojento e podre, que foi colocado nele, para que eu e você tivéssemos pureza, nossas feridas curadas, nosso coração substituído. Tirarei de vós coração de pedra, vos darei um coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito. Queridos, que coisa linda! Então o filho sofreu todo aquele desamparo, irmãos. E vocês sabem por que o filho sofreu todo aquele desamparo? Para que nós nunca mais fôssemos desamparados pelo Pai. Hebreus 13:5, lembra daquele texto? Porque ele tem dito: jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Por quê? Porque o Filho, Senhor Jesus, levou na cruz o meu e o seu desamparo. Então o Pai nos ampara. Ele sabe o que é desamparo. E Ele não quer que seus filhos fiquem desamparados. E Ele disse assim, lá em Mateus 28, versículo 20: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o Espírito Santo também teve dores de parto, porque foi no momento em que a igreja nasceu. Lembra em Atos capítulo 2? De repente estavam ali aqueles 120 irmãos com as lâmpadas apagadas. Lembra que veio um vento impetuoso? A palavra vento no grego significa pneuma, impetuoso. A ideia ali é de uma mulher acabando de dar à luz. Uma respiração muito forte ao sentido da palavra grega. Aquele vento impetuoso, quando desceu sobre aqueles irmãos, a igreja do Senhor Jesus estava nascendo em realidade espiritual. Oh, irmãos, que coisa linda isso, irmãos. Que coisa maravilhosa. Então, eles sofreram dores de parto, para que esse nosso coração fosse trocado, para que nós ganhássemos a sua vida pela ressurreição. Agora, como que Ele tirou o nosso pecado? Lembra de João 1, versículo 29? Quando João viu Jesus, lembra o que Ele disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado é a fonte que produz os pecados. A religião faz poda, mas Jesus diz que o machado, João Batista, está posto à raiz das árvores. A raiz. Nosso pecado tem que ser cortado pela raiz. Gálatas 1,4 fala que Ele nos desarraigou deste mundo perverso, ou seja, nos arrancou pela raiz. E como é que foi feito isto? Vamos abrir o texto de João, capítulo 12, verso 32. Abram comigo lá, por favor. Evangelho de João, capítulo 12, verso 32. 32 e 33. Olha que lindo, aqui agora é o aspecto da obra da libertação, a obra da cruz. Diz assim, Jesus ele está dizendo, João 12, 32 e 33. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Você tem que crer que nessa palavra todos está o teu nome, porque Romanos 3, 23 diz que todos pecaram. Então lá na cruz, quando Ele foi levantado da terra, Ele atraiu todos. Aqui somente os que creem que seu nome está aqui, que creram que foram atraídos, serão regenerados, serão crucificados com Cristo. Versículo 33 diz assim, isto dizia, significando de que gênero, de que tipo de morte estava para morrer. Então, Ele morreu de atropelamento? Não, Ele morreu na cruz. Então Ele nos atraiu na cruz. Então quando puseram a cruz no chão, levantaram a cruz, houve um momento em que Ele nos atrairia a si. Fomos colocados em Cristo, o pecador foi levado a Cristo. O Pai nos colocou em Cristo. João 6,37, Jesus disse assim, todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então Deus nos colocou em Cristo. Quando Cristo estava na cruz, lembra que Ele disse lá em João 19,30, está consumado, tetelestai, a obra está acabada. Ele rendeu o Espírito e morreu. Onde é que nós estamos? Nele.
Quando Cristo morreu, nós estávamos nele, nós também morremos. Mas onde é que está escrito isso? Abra aí em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. A Bíblia, ela explica a Bíblia. A lei da hermenêutica tem uma lei que diz que a Bíblia, ela explica a Bíblia. Então, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, diz assim, vamos ler com bastante atenção aqui. Aqui vai falar que não apenas Cristo morreu no teu lugar, mas que você também morreu com Ele. Você está me compreendendo, irmão? Então presta atenção, é a palavra de Deus. Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Então eu tenho que crer que Ele não apenas morreu no meu lugar, mas eu morri com Ele, porque a única maneira de Deus tirar o pecado do mundo, de mim, de você, é você crendo que você morreu junto com Ele, lá naquela cruz. Sem morte do velho homem não tem vida de ressurreição. Vamos para mais um texto que os irmãos conhecem, Romanos capítulo 6, vamos abrir aqui, Romanos 6, a partir do versículo 5, Romanos 6, versículo 5 em diante. Nesses 3 domingos, irmãos, nós estamos tratando muito sobre a regeneração, para que a gente possa começar a enfatizar crescimento espiritual. Porque se você e eu não tivermos a convicção da salvação, nós não vamos crescer, irmãos. Vamos ficar sempre vindo dominicalmente aqui, quarta-feira, segunda na casa dos irmãos, e sem vida de Cristo. Você precisa de crer, como está escrito na palavra, que Ele morreu por você, mas você morreu com Ele, porque isso aqui não é doutrina de igreja, é a doutrina da palavra de Deus. E temos que ficar com a palavra de Deus, não com a religião. Romanos 6,5 diz assim: olha como o Espírito Santo, Ele é cavaleiro, Ele não força, Ele nem vai fazer com que a verdade desça goela abaixo. Diz assim: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, ou plantado com Ele na semelhança da sua morte. Se você não crê que foi unido, plantado com Ele na semelhança da sua morte, ou seja, uma morte igual a dele, de cruz, que você morreu com Ele na cruz, você nunca terá uma vida de ressurreição. Você está iludido, você está enganado, você vai perecer no inferno. A Bíblia é muito clara. Agora, olha o versículo 6. Aqui vai mostrar a destruição do nosso pecado, que é a entidade chamada velho homem. Porque para a gente crer temos que saber. Sabendo isto, Romanos 6,6. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Percebe que você percebeu que o meu e o seu velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja inoperante, destruído. Morremos com Ele para o pecado. O velho homem foi morto com Cristo. Agora, olha o versículo 7. Você não pode dizer que você é um justificado enquanto você não crê que você está morto com Cristo. Senão você é apenas um crente religioso, um evangélico. Romanos 6,7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Agora uma pergunta: você já morreu com Cristo? Se você não morreu, você é religioso. E essa tua religião, o conceito que você tem na tua mente de minhoca, vai levar você para o inferno. Você tem que crer que Cristo morreu, mas que você morreu com Ele, porque é a Bíblia que está dizendo, e a Bíblia é a palavra de Deus. E onde é que você morreu com Ele? Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Se você não creu que morreu com Ele, você não vai viver com Ele, meu amigo, meu irmão, minha irmã. É tão simples a palavra de Deus. Uma criança de 7 anos consegue compreender isso com clareza. Tão maravilhoso. Mas nós temos, eu sou mestrado em teologia do Antigo e do Novo Testamento, sou bacharel em teologia, eu sou pós-graduado.
Não significa nada diploma de bacharel. Se não nascer de novo, você vai para o inferno. A Bíblia é muito clara. Então, não brinque com a sua alma. A sua alma é eterna. Deus não manda ninguém para o inferno, não. Não é teu pecado que vai levar você para o inferno. Sabe o que é? É a sua incredulidade. Porque Cristo já fez uma obra. Aquele que crê será salvo. Quem não crê já está condenado, disse nosso Senhor. João, capítulo 5, versículo 24. Como eu gosto desse versículo. Está escrito assim. Jesus está dizendo: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo ou condenação, mas já passou da morte para a vida. Quando cremos que fomos incluídos em Cristo na sua morte, na sua ressurreição, cumpre em nós aquela palavra de Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que coisa linda, irmãos. Isso é cristianismo sem máscara, genuíno, verdadeiro. Clame ao Senhor a misericórdia para que Ele revele isso ao seu coração. Nós morremos com Cristo. Romanos 6,4 aqui fala que fomos sepultados com Ele. Mas nós estamos unidos em Cristo, Ele nos atraiu lá na cruz, nós morremos com Ele, fomos sepultados, e ao terceiro dia, quando Deus trouxe Jesus dentre os mortos, o que aconteceu conosco? Abra lá em Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6. Efésios 2, versos 5 e 6. Se morremos com Ele, ressuscitamos com Ele. Agora veja a posição onde Ele nos colocou, irmão. Presta atenção naquilo que a Bíblia está dizendo. Efésios 2, versículos 5 e 6. Olha que lindo. Efésios 2, 5 e 6. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Agora, olha que versículo glorioso é o versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É onde nós estamos, se você crê. Irmão, que palavra maravilhosa é essa? Graças ao Senhor que está escrito. Está escrito. Meu irmão, você só pode habitar com Ele se você crê que morreu com Ele. Vamos para Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículo 2 e 3 e 4. Nós já estamos encerrando, irmãos. A palavra de Deus ela é maravilhosa, ela nos edifica, nos enche o nosso coração de alegria, porque a palavra pura de Deus diz assim, Colossenses 3, 2 e 3. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Onde é que está a tua vida pela fé? Oculta com Cristo em Deus. Se você morrer aqui hoje, se você crer, a tua vida já está lá. A tua fé um dia vai se concretizar quando você morrer, fisicamente aqui. Irmãos, isso é certeza da salvação. Isso é convicção daquilo que Cristo é e fez. E aí o versículo 4 ele diz assim: Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Oh, meu irmão, que coisa linda! É o texto da palavra de Deus. Então não tem por onde. O que é o novo nascimento? É eu crendo que eu fui atraído em Cristo, fui crucificado, fui sepultado e ressuscitado juntamente com Cristo. Este é o suprassumo do Evangelho. E você não vai ouvir essa palavra se a pessoa não tiver a revelação. Irmãos, cristianismo é tão simples. Ele fez o tudo por nós. Ele tirou a tua natureza pervertida, pecaminosa. Ele deu a vida dele santa pela ressurreição. E agora Paulo escreve em Gálatas 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, dentro de mim. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te damos graças
pelo privilégio, Pai, de poder mais uma vez nos reunir como igreja, debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo. Faz com que a Tua palavra, Pai, ela frutifique em nossas vidas, na vida daqueles que estão nos assistindo agora e vão nos assistir depois. Abençoa a Tua palavra, Pai, porque é a Tua palavra, a única que tem o poder de operar regeneração. Faça isso edificando Teus filhos, salvando vidas, salvando pessoas, ó Pai, alcançando o maior número de pessoas possíveis. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.